Olá pessoal, aqui é Thiago Vieira. Aqui é Jean Regina e você está no Direito Religioso em clima de festas de fim de ano, né, Dr. Thiago? É, isso aí, daqui a pouquinho aí nós já estamos no dia 1º de janeiro de 2023, o Natal acabou de passar e uma alegria terminarmos mais um ano com a sua companhia, não é mesmo, Jean? Exatamente. Você viu que em 2022 nós passeamos por vários temas importantes. Tivemos até em Plymouth, lá nos Estados Unidos, né, Dr. Thiago? É, isso aí. Foi um ano movimentado. Estivemos em São José da Costa Rica também, Dr. Thiago. Estivemos no Michigan, em Grand Rapids. Estivemos em Grand Rapids. Foi um ano já que fim foi da um pandemia, ano internacional. O final da pandemia como tá nosso permitindo. glorioso internacional de Porto Alegre. Exatamente. É Roda a vinheta! Então, Dr. Thiago, foi tranquilo o ano no direito religioso brasileiro? O 2022 começou agitado já com a possibilidade da criação da Comissão de Liberdade Religiosa na OAB do Rio Grande do Sul, isso lá no inicinho do ano de 2022, que até agora não foi criada ainda. Exatamente. Mas está existindo um movimento, vamos... Presidente Lamáquia lembra de nós. Lembra de nós. Imaginamos aí que em 2023 teremos essa boa notícia. Até porque também esse ano aconteceu uma coisa muito importante para o avanço da liberdade religiosa no país, em termos de olhar cidadão e democrático, que foi a instalação da Comissão Especial de Liberdade Religiosa do Conselho Federal da OAB. Isso, né, Dr. Thiago? O Conselho Federal criou então essa comissão que nós temos a honra de fazer parte, junto com outros colegas, sob a batuta aí do Dr. Valdetário, Dr. Jamile, Dr. Walter de Paula, Dr. Giovanni, que é o secretário, né? Giovanni, secretário, Dr. Fábio Nascimento, Odacir Prigol e tantos outros defensores conosco aí da liberdade religiosa. Bom, esse ano foi o ano do Renato Freitas. Renato Freitas, o vereador, ao nosso ver, criminoso, né? Sob o ponto de vista... Aquela atitude foi criminosa. Né? Aquela atitude foi criminosa, aquele ato criminoso. É claro que em tese, né, nós não somos juiz de direito e juiz criminal, mas nós entendemos que ele fez foi um crime que foi perturbar, interromper e invadir uma igreja católica durante a missa lá em Curitiba. Ele foi cassado por isso. Exatamente. Depois houve toda uma celeuma judicial que permitiu, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal... Foi negado em todas as instâncias, né? Mas aí o Supremo Tribunal Federal devolveu... monocraticamente, numa decisão estapafúrdia, data máxima vênia, do ministro Barroso. É uma decisão, assim, contra as próprias decisões de lavra dele. Né? Exatamente. Foi muito complicada aquela decisão. Esse processo ainda não foi julgado, né? Tá na turma. E agora vai perder o objeto porque o vereador, né, foi eleito deputado, então agora vai perder o objeto. E nada contra a pessoa do vereador, mas contra o ato que ele fez, que foi um ato, ao nosso ver, criminoso. Exatamente. Tivemos o que mais? Tivemos na ONU. Tivemos em Nova York esse ano também, na nossa tour internacional. Estivemos na sede da Organização das Nações Unidas, falando sobre a Agenda Global 2030, que afinal de contas foi lançada em 2015, busca metas aí de erradicação da pobreza e sustentabilidade e não deixar ninguém para trás, mas esqueceu de um assuntinho, né, Dr. Thiago? É a liberdade religiosa. E essa Agenda 2030 ela tem um tripé, que é meio ambiente sustentável, erradicação da pobreza e pacificação social. Meio ambiente tem tudo a ver com a religião. A maioria das religiões, se não todas, protege o meio ambiente. O cristianismo entende que o meio ambiente é como Deus se revela ao homem, inclusive. E a realidade corpórea da existência requer o ambiente para que a vida seja possível. Então, cuidar do meio ambiente é uma forma de zelo, né, de mordomia, né, no sentido de ser mordomos, né, administradores. Né? Erradicação da pobreza, eu acho que não tem nenhuma religião que não pregue assistência social, ajuda ao próximo, daquela pessoa que tem necessidade. Mas o tripé principal aí, que é a pacificação social, né? Como é que a Agenda 2030 não fala de liberdade religiosa se grande parte da população mundial sofre sérias restrições ao seu pensamento, à sua expressão, inclusive ao seu direito de ir e vir e à sua própria vida, restrições também à propriedade por causa da sua fé. Então tivemos lá e inclusive
Eu acho que nós tem aqui, ó, essa ida lá resultou nesse livro aqui. É isso aí, você vai pegar aqui na descrição, aqui você vai ver o link. No portal do direitoreligioso.com.br. Exatamente. O que mais? Tivemos em Plymouth, né? Aí demos uma esticadinha ali, passamos por 4 estados e chegamos lá em Massachusetts, e tivemos lá Poxa, foi sensacional, né? Estar onde... O berço da América. Inclusive as placas de carro, né? Nos Estados Unidos é bem comum que cada estado tem um logo, né? E aí, uma frasezinha. O Massachusetts é o berço da América. Só para deixar claro, é Massachusetts, tá, pessoal? O berço da América, né? Então estivemos no berço da América. Estivemos no Mayflower, inclusive aqui ou ali, eu não sei aonde. Lá embaixo. Na descrição provavelmente vai estar lá a nossa minissérie, né? E tem muita coisa de Plymouth que está gravado, gente, que nós vamos em breve aí editar por legenda para vocês. É isso aí. O que mais? Bom, tivemos o caso da Nike. Exatamente. Bom, daí peraí, antes da Nike, vamos entrar então no próprio tema da política, né? Porque afinal de contas nós tivemos eleições gerais no país e nunca antes na história desse país a religião foi tão central na discussão político-eleitoral, inclusive, né, Thiago? Nós já estamos aí com 6 minutos de vídeo, a gente não quer cansar vocês. Mas olha, aguentar uma retrospectiva tranquila. Houve assim, ó, o resumo. Vamos resumir essa questão da política. Tentaram de novo calar a voz dos evangélicos. Também. Que o evangélico não podia se meter em política, não devia falar, etc, etc. Isso é um absurdo, gente. E nós escrevemos bastante sobre isso, inclusive na coluna da Gazeta do Povo. Embora eu fique feliz, vários artigos, eu fico feliz que, apesar de tudo e da polarização profunda que foi, eu não vi até agora nenhum questionamento no Tribunal Superior Eleitoral ou em TRS sobre o tal do abuso de poder religioso. O que houve foi a mídia, foi gente dizendo que, né, foi a discussão de partido político. Mas de qualquer forma ficou claro que a religião ela tem um espaço na arena pública importante e que a voz dos religiosos deve ser considerada porque ela sim é uma voz a ser ouvida dentro desse espaço público. Afinal de contas, isso é pluralismo político, né, Thiago? Isso aí. Bom, o caso da Nike, vocês lembram, né? A Nike, camisa da seleção brasileira, e o cidadão podia lá colocar Jesus, Maria Imaculada, e não podia botar Exu. Aí o promotor, o membro do Ministério Público, viu isso, né? Entendeu uma discriminação, que eu também entendi, mas aí o cidadão, ao invés de fazer um ataque com a Nike, né? Contra a discriminação religiosa em geral, dizer, tem que permitir todas as religiões, o cara fala, acabou com tudo, né? Exatamente. Eu até achei que ele ia tirar a cruz que tem no brasão da CBF. Pois esqueceram desse detalhe, né? E o Gabriel Jesus não podia jogar também, né? Não podia jogar. Então, gente, assim, eu não sei aí, se você tem algum amigo promotor de justiça, mande esse vídeo para ele e diga para ele assistir do minuto tal, e agora então eu vou falar, você promotor, dê um jeito aí de nos indicar para a escola de promotoria, para a gente dar um curso para vocês de o que é liberdade religiosa. Que afinal de contas isso puxa com outro assunto que chegou agora nesses últimos dias aí, que foi uma recomendação do Ministério Público para que uma escola pública não permitisse, né, a recomendação para que a prefeitura não permitisse que a escola sediasse um grupinho de oração na hora do intervalo. Não, é uma barbaridade. Assim, o promotor, procurador, nobre membro do parquê, vamos fazer um cursinho aí, porque assim, primeiro processa a Ana Paula Valadão porque ela falou num culto em 2016 que a homossexualidade é pecado. E é mesmo, é pecado, me processa também. Segundo, processou o Colégio Recanto Espírito Santo porque ele mandou informativo para os pais mostrando alguns símbolos, né, e dando significado daqueles símbolos. Uma escola confessional, católica, com o método Dom Bosco de ensino. Processou. Aí fez TAC com a Nike, porque a Nike não podia pôr nenhum nome de religião na sua camisa. TAC é termo de ajustamento de conduta que equivale a um garrote que o Ministério Público aperta o pessoal. E se a Nike não faz a TAC, aconteceu o quê? Ação civil pública contra a Nike. Exatamente. Né? O que mais? Olha,
a gente parar aqui o Ministério Público lá no caso Jorge Linhares, porque ele disse que menino é menino, menina é menina, nem foi ele que disse, ele postou um vídeo falando isso. Isso não é desse ano, mas é o... Mas é o Ministério Público. É a situação. Então, assim... Olha... Não, é legal de saber, porque, gente... assim, o CNJ já emitiu, no início desse ano também, uma resolução muito legal para criar uma política de liberdade religiosa no ambiente do judiciário. Inclusive com formação. Alô, Ministério Público Federal e estaduais, né, e Procuradoria de Justiça, façam o mesmo. Façam né? cursos. Que a liberdade religiosa e o direito religioso possa estar mais aprofundadamente no ambiente do direito público também. É importante para a cidadania e a democracia, né, doutor Tiago? O que mais nós tivemos? Já falamos do Colégio Recanto do Espírito Santo, então... Teve o caso do Rio Grande do Norte, né? Que bombeiro lá no Rio Grande do Norte não pode ser adventista, não pode ser judeu, porque senão dá problema. Tá rolando lá no Supremo um monte de ações, em 23 agora vai estourar um monte de ações que estão rolando lá sobre a questão dos crucifixos de novo nos prédios públicos. A DPF 442 que está lá continua pendente de julgamento lá do aborto. Tem um monte de situações envolvendo liberdade religiosa em vários ambientes que vão cada vez mais ser objeto também da nossa análise aqui. Afinal de contas, gente, direito religioso é isso. Assim como a religião é um fato social que cada vez mais está se provando como um ator necessário no ambiente social, também as questões envolvendo as normas jurídicas envolvendo tanto igrejas, como pastores, como membros, como fiéis, e isso tudo no meio da cidadania e da democracia, é óbvio que vai ter muita coisa. Sabe o que eu acho interessante, Jean? Que as crianças não podem rezar o Pai Nosso na escola, todos, e detalhe aqui, todos com nenhuma reclamação dos pais, todos os pais assentindo. Não, e tudo assim, é um movimento próprio dos alunos, por adesão, fizeram propagandinha no Instagram lá para poder fazer o grupo de estudo. Mas Pai Nosso não pode, como eu estava dizendo. Mas agora, insinuações de sexo oral do professor com crianças na Netflix. Aquele filme do Danilo Gentili, aquele filme brasileiro. Aí não, é liberdade de expressão, é liberdade artística. Eu não sei o que tem de bom, o que gera de coisas boas, insinuação de sexo oral do professor com os alunos. Agora, o Pai Nosso, poxa, é perdão, é amor. Sim, mas antes que alguém venha falar mais, era numa escola pública e você está falando da Netflix, que é um ambiente privado. Não é por aí, gente. Nós estamos falando sobre a internet, hoje em dia está cada vez mais pública. Não, né? E outra, eu acho até... Primeiro, nós estamos falando de crianças, de um adulto com criança. Isso é violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E por mais que você vá falar de liberdade de expressão, existe censura para qualquer conteúdo sexual direcionado à criança. Ou seja, são valores, né? Estava liberado. São valores. Nós estamos falando de valores... Mas Pai Nosso não pode. Valores que são importantes para a sociedade. Pai Nosso não pode. Que 2023 seja um ano que a gente Pai possa Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí vai. Isso não pode. É complicado. Mas agora... fazer uma conotação de troca com uma criança sexual, aí pode. Sabe, gente? Então, nesses momentos que nós precisamos, membro do Ministério Público, que você atue. Né? Não proibindo crianças de rezar facultativamente, né? Ou seja, espontaneamente, melhor dizendo, o Pai Nosso. Porque inclusive, a escola pública faz parte do território brasileiro. Artigo 210... Está aqui a Constituição, artigo 210, parágrafo 1º da Constituição, né? Ensino religioso de matrícula facultativo nas escolas, e aí você vai dizer, esse ensino religioso é ciência da religião. Não. O STF já decidiu que o ensino religioso pode ser, inclusive, confessional. Tá? E nesse caso ainda que é espontâneo, né? Nesse caso é pior, né? Pior ainda, porque o movimento espontâneo dos próprios alunos fora do horário de aula. Poderia ser aula. Então, tipo assim... podia ser uma aula ensinando o Pai Nosso. A quadra de esportes da escola está no território brasileiro, que tem uma Constituição, que tem uma laicidade colaborativa e uma liberdade religiosa ampla. Gente, então, podia ser uma aula de ensino religioso em que o professor está ensinando o Pai Nosso. Que não teria problema. Ou seja, pessoal, por que nós estamos batendo nessa tecla? Porque o exercício da liberdade religiosa é um exercício que deve acontecer em todos os ambientes no país. Nós não podemos ter um lugar que seja a prova de liberdade religiosa. Isso não existe. Talvez exista lá no Canadá. Aqui não. 2023 será um ano que nós vamos ficar de olho aberto. É isso aí. Analisando
fiscalizando e denunciando quando necessário também todos os tipos de violação à liberdade religiosa que nós encontrarmos. O direito religioso é para ser esse canal aí, uma ferramenta para a edificação da igreja e também da sociedade brasileira. Por enquanto, então, e por aqui, desejo a vocês um abençoado 2023, cheio de alegrias, de realizações e que estejamos próximos e juntos. Feliz 2023, então, para todos vocês, boas festas. Janeiro a gente tem o nosso tradicional recesso, Isso aqui, aí. Férias do canal. Se acontecer alguma coisa urgente, a gente aparece também em janeiro. Exatamente. Mas a princípio nos vemos em fevereiro. Estaremos lá também na Consciência Cristã, em Campina Grande, né, na 25ª Consciência Cristã. Então, se você estiver por lá, nos vemos lá, vamos lançar essa obra lá na Consciência Cristã. É isso aí. E vamos passar um filmaço lá, um documentário. Vamos falar sobre isso esse ano também. Vai ser muito bacana aí sobre o Jimmy Lai. Mas isso é assunto 2023 para uma outra é o ano da oportunidade. liberdade de expressão. Um grande abraço, pessoal. Tchau, Valeu. gente.